ver se vai aparecer aqui. Aqui tá, que já entrou. Deixa eu só ver aqui na página. Já. Ok, o pessoal está entrando aí na nossa transmissão. A gente vai aguardar um minutinho para que mais pessoas possam entrar também. E aí, logo depois, a gente começa a nossa conversa. Tá ok. Deixa eu ver aqui na página. A transmissão, a gente vai aguardar um minutinho para que mais pessoas. Boa noite, irmã Sol está entrando, irmão Carlos Nagaki, irmã Sueli. Que bênção ter vocês. Vão compartilhando aí com o pessoal. Quem já entrou aí, dá uma boa noite para a gente saber que você está com a gente. Pastor Ricardo está com a gente, irmã Lia. Bênção aí, ó. Sejam bem-vindos aí, ó, na nossa tela aí agora, ó. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Fernanda entrou. Aí, ó, Elias, que bênção, Elias. Irmão Elias, lá de São Pedro. Roseane, bênção. A Tati está ligada aí também com a gente. O Alex e a Lloyd entraram, que bênção. Temos aí a Nara Gomes também acompanhando. Bênção. Seja muito bem-vindo, viu? O grupo está entrando. Vamos só guardar mais um minutinho para a gente iniciar aqui. Vou colocar lá no grupo da igreja. Vocês conseguem ver os comentários também, Hélio e pastor André? Não. Não, né? Tem mais gente. Ó, o pastor Juscelino está conosco, ó, direto do Pará. Prestigiando aí o genro bonito. Rapaz, que coisa boa, hein? Irmã Kátia está com a gente, irmã Rúbia. Que bênção. Aí tem alguns aí que estão com a gente aí, ó. Rúbia, Kátia, o Wagner, que bênção. Pastor Jussi, irmã Roseane. Boa noite para todo mundo aí. Fernando tá aí com a gente. A Nara, que Deus abençoe. Irmã Lia também. Amém. Bom, vamos lá. Bom, gente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa live dessa noite. Essa live está sendo transmitida pelo canal do Templo Batista em Vila São José. É uma forma que nós encontramos de promover conteúdo e de abençoar a nossa igreja e também outros amigos e irmãos que estão conosco aí, que curtiram já a nossa página. Nessa noite nós temos a alegria de ter conosco aí o Hélio. O Hélio está conosco aí, ajudando nesse tempo de interação na live. E o pastor André Santana, que nós compartilhamos com os amados irmãos e estará junto conosco aí, compartilhando de alguns assuntos, de algumas reflexões, lançando aí alguns ensinamentos a mais aí para a gente no nosso desenvolvimento. Então, sejam muito bem-vindos, boa noite, e está com o Hélio aí agora aí, as boas-vindas. Boa noite, pastor Ademário. Boa noite, pastor André.
Sempre uma grande alegria poder estar com dois homens de Deus, né, usados poderosamente por Deus. Creio que nessa noite vai ser uma grande aula. Estou na expectativa para aprender um pouco mais sobre esse tema aí tão pertinente, né, sobre a realidade aí que a gente está vivendo, que querendo ou não, nos atinge, né, nos atinge como igreja. Então, um grande prazer estar com o pastor Ademário e o pastor André nessa noite. Amém, que bênção. Pastor André, está com a palavra aí, meu querido. Boa noite para todo mundo que está com a gente aí conectado. Um abraço para o povo paraense. Meu sogro está aí, eu acho que é ele, né? Ou é a minha sogra. E sempre um prazer, né? Sempre um privilégio poder estar com Vila São José, estar com o Júnior, estar com o Hélio. É uma alegria, é sempre um privilégio. E graças a Deus pela tecnologia, né? Que diante dessa quarentena, desse isolamento social, ainda assim nos permite a reflexão, nos permite o compartilhar, o repensar, né? E ter essa comunhão, mesmo que virtual, né? Mas presencial. Online, na verdade. É verdade. Mas é bem real, poder né? estar. É real. Não é presencial, mas é real. Bênção. Bom, gente, para os que estão chegando aí, nós queremos mais uma vez reforçar aí o boa noite. Irmão Washington está com a gente, Adriana, a irmã Núbia, Dânia, lá de Jardim São Pedro, que bênção. E também temos aqui a Viviane também, ó, que bênção, está com a gente. Bom demais. E nós queremos, nesse momento, orar a Deus, pedir as bênçãos de Deus para o nosso tempo que teremos aqui de conversa, de diálogo. E eu queria pedir ao Hélio que orasse a Deus, e depois eu quero passar algumas instruções, e aí a gente vai seguir em frente aí no nosso tema. Amém. Vamos orar. Amém. Vamos orar. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento tão especial que o Senhor nos dá o privilégio de termos. Obrigado, meu Deus, pela bênção da tecnologia. Obrigado porque o Senhor nos aproxima, mesmo em dias de confinamento, para juntos pensarmos, discutirmos e aprendermos mais sobre um tema tão pertinente que abrange toda uma realidade. Abençoe o pastor Ademário, abençoe o pastor André, abençoe esse nosso diálogo, abençoe aqueles que estão nos assistindo, que eles também possam ser abençoados por tudo aquilo que será compartilhado, discutido nessa noite. Obrigado, Jesus, por se fazer presente sobre as nossas vidas. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bom, gente, já temos aí 32 pessoas que estão se conectando a gente. E a gente quer dizer que essa live é uma live interativa. Essa live interativa, ela pode ser recheada, né, com a sua participação, com a sua contribuição. Então, ao longo aqui do desenvolver, você pode ir mandando perguntas, mandando pensamentos no chat aqui do da nossa live, e a gente vai catalogando isso, e à medida que a gente for conseguindo, a gente vai lançando isso. No final, nós teremos um tempo aberto para perguntas e respostas, e ao longo também, se surgir, a gente tem essa liberdade para estar compartilhando dessas perguntas com o pastor André, tá bom? Bom, rapaz, responder. Eu não sei se todos aqui que estão já conectados a nós conhecem o pastor André, mas eu gostaria de fazer uma pequena apresentação dele aqui, para que você pudesse conhecer um pouco dele também. Bom, vamos lá. Pastor André Santana, casado há 10 anos com a Daça, pai do Luiz André e da Andressa. Formado em teologia, música, gestão de RH e áreas correlatas à liderança. Trabalhou como pastor na Igreja Batista Horto do IP por 7 anos e nos últimos 3 anos é pastor na PIB de Itaquera. Bom, pastor, seja muito bem-vindo. Uma gratidão nossa ter você aqui nesse tempo. E o nosso tema nessa noite é falar um pouquinho da realidade da igreja aí no pós-Covid-19, uma realidade que acreditamos que já tem mudado muita coisa, e algumas coisas, como igreja, nós vamos ter que
reaprender, adaptar, até mesmo colocar de um modo diferenciado a partir daqui, né? E você tem compartilhado com outros líderes, ouvido também bastante. Acredito que nessa noite nós temos muito aí a aprender e a compartilhar com os que estão nos ouvindo e de um modo pessoal, aprender muito, muito mesmo, tá bom? Seja muito bem-vindo. Amém, obrigado. Então, a gente quer, a partir daqui, falar um pouquinho sobre essa realidade. E essa realidade, eu acredito que ela começa pelas estruturas, programas, não é? Eu sei que, diante de uma abordagem aí, já dos fatos, do que tem acontecido, a gente já tem observado algumas mudanças. Por exemplo, esse fato da gente não estar reunido no templo já é uma mudança e até mesmo uma quebra de paradigma para muitos, ser cristão fora do templo. Como que você tem observado isso aí, pastor? Aí na realidade do seu contexto, na realidade das igrejas que você tem passado, lido, que você tem ouvido, como tem sido isso? Na verdade, é uma prova, né? Como o texto de Tiago vai dizer, que a gente precisa, como cristão, fazer uma grande diferença entre o que é tentação e o que é prova. E eu imagino que a gente esteja submetido exatamente a uma prova do... Vamos imaginar que toda essa situação está colocando em xeque a coerência, a profundidade, e vamos assim dizer, até o nível de verdade, né, do nosso cristianismo. Então, muitas pessoas que viram talvez ensinos de anos, falas pastorais de anos, de décadas, cair por terra nesse momento onde nós estamos completamente impedidos, né? Pelo menos pastores com um pouco mais de cuidado, de zelo, entendendo que o coronavírus, o grande problema dele, inclusive, é a aglomeração. Uma das maneiras dele se propagar é a aglomeração. Um pastor consciente desse fato, ele vai tomar uma decisão de cuidado em relação à sua própria comunidade de fé, e isso de alguma forma vai fazer com que nós estejamos impedidos de nos reunir coletivamente no auditório, no prédio, no templo, né? Então, de uma certa forma, então a gente pode, a primeira coisa que eu acho que a gente pode colocar é que é um tipo de prova que está testando o nosso cristianismo. Então é uma espécie de teste, né? Acho que uma outra coisa muito boa é a quebra de paradigma, para conscientizar as pessoas nesse aspecto de que a igreja somos nós, né? A gente fala disso já há muito tempo, né? Talvez nos 10 últimos anos, a gente tem falado muito sobre isso, tem se escrito muito sobre isso, de que nós somos a igreja, de que o prédio não é a igreja, mas até nós três, inclusive, que estamos aqui nesse momento participando dessa live, desse tempo de reflexão, nós, de alguma forma, recebemos um pouco dessa herança de que, da coisa muito sacralizada, com as paredes, com o formato, e talvez seja por isso que para nós é muito difícil lidar, às vezes, com algumas mudanças simples, como banco de madeira ou cadeira, a cor da parede, e às vezes as pessoas confundem isso com influências externas, né, com a questão do mundanismo. Eu tenho insistido muito com essa ideia de que o mundanismo, na verdade, está na cabeça da gente, no coração da gente, né, nos conceitos, nos valores, na forma de decidir. A influência do mundo está nesses padrões, né, não na cor, não num objeto abstrato, neutro, num objeto que a gente pode usar, que tem em qualquer lugar, né? Você não vai sei lá, você chega no banco para sentar lá para esperar a fila para o seu atendimento, você não pergunta se o cara que fez a cadeira do banco lá é cristão ou não é cristão. Você está sentado numa cadeira gospel ou você está sentada numa cadeira profana, né? Você não pergunta, e você não chega nas Casas Bahia perguntando se a marca da televisão lá, ela está ligada a alguma instituição batista, alguma igreja. Você compra a televisão da mais moderna porque você quer fazer isso lá na televisão, você quer utilizar o objeto, né? Então, assim, eu acho que uma coisa muito boa foi aí, ó,
a quebra, talvez, né? Forçar a quebra de paradigma. Aí agora tem o desafio, né? Porque assim, as coisas elas vão mudando aos poucos, e mesmo as pessoas mais resistentes a um processo de mudança, à medida que elas vão se tornando inescapáveis, inevitáveis, mas elas vão obedecendo, vamos assim dizer, um ritual, um processo, uma calma, uma vagareza. Vai assustando, mas vai assustando aos poucos. O que aconteceu agora com a pandemia foi de que nós tivemos que mudar rapidamente, drasticamente. Então, algumas pessoas, por exemplo, que falaram que a internet é do diabo, tá tendo que torcer a língua, porque talvez quem use a internet de um jeito equivocado está sendo influenciado pelo diabo, né? Mas nós aqui nesse momento agora, eu espero que nós estejamos sendo influenciados por Deus, né? Exatamente porque nós amamos a igreja que é de Deus, e nós estamos aqui refletindo, pensando e tentando ser melhor, inclusive nos desafios para a igreja, como igreja nesse momento, né? Talvez a grande questão é de a gente pensar o que é igreja, o que Deus projetou para ser igreja, né? E aí transcende qualquer coisa, transcende Covid, transcende qualquer coisa. Justamente. E aí, pastor, você tocou num ponto aonde foi a figura de que talvez antes da pandemia acontecer, talvez o nosso foco, o nosso olhar estava muito nas coisas pequenas, nas coisas periféricas, as coisas que a gente, com um pouco de conversa, resolveríamos. E hoje o tom da conversa mudou, não é? Porque transcendeu essa figura só do físico, da cor, e está agora numa realidade onde a gente está questionando e falando, bom, como nós vamos continuar sendo igreja? O que nós vamos fazer após? Por exemplo, reflexões. Quando liberar a igreja, como nós vamos fazer? Nós vamos limitar a quantidade de pessoas, nós vamos demarcar os bancos e cadeiras, falando cadeira sim, cadeira não. Então, são coisas que nos levaram para uma outra plataforma e que tem tudo a ver com a doença, que é essa ponderação do outro, né? Quando a gente está sendo desafiado a usar máscara, não é só por causa da gente, mas é por causa do outro. Você crê que todo esse movimento levou a gente a pensar um pouco mais no outro e tirar um pouco do olhar e o foco de nós mesmos? Eu acho que essa pergunta ela pode ser respondida com sim e com não. Tem gente que... porque os dois movimentos eles são possíveis de serem vistos, né? Então, tem gente que, exatamente pelo excesso de medo, se tornou egoísta, né? Então, tem pessoas que não vão ajudar outros, por quê? Porque ele quer se proteger ao extremo. Então, assim, morra todo mundo, mas eu e minha família de jeito nenhum, né? Então, a gente pode perceber um pouco desse comportamento até em questões de mantimento, de produto, né? Então, assim, se os caras falarem assim, dipirona ajuda a combater o Covid, os primeiros que chegarem na farmácia compra tudo e quem chegar por último não compra nada, não tem. Então, assim, tem os dois movimentos, né? Ela pode ajudar a gente, sim, a ser mais humano, eu acho que mais empático, né, a talvez se expor para colocar-se no lugar do outro e ajudar, mas eu acho que o outro movimento também é verdadeiro, né, onde revela, na verdade, a questão do que rege a vida da pessoa, né, porque eu tenho dito em alguns momentos aí, em algumas lives, até aqui na igreja eu já falei com o pessoal assim, né, que, na verdade, o Covid está sendo uma forma, então eu iniciei dizendo que pode ser um teste. Então, quando a gente faz um teste, uma prova, o objetivo é ser avaliado e ser aprovado, né? Então, eu diria que, assim, alguns nessas provas não estão sendo bem avaliados. A nossa avaliação, às vezes, não vai ser muito boa. Porque tem gente que está pensando só em si, tem gente que não quer... Como é que eu vou dizer, né? Talvez seria muita utopia achar que a sociedade vai voltar melhor depois da Covid. Porque outros problemas na história já houve. Se fôssemos pensar na maneira como a Segunda Guerra Mundial dizimou pessoas, talvez nós éramos para ser outros tipos de ser humano.
Então, outras pestes, outras pragas, né? Você já parou para pensar como é que deve ter sido a reconstrução do Egito depois das 10 pragas e a última praga que matou todos os primogênitos do Egito? Uhum. Você imagina a calamidade? Você dorme e quando você acorda, todas as crianças, todos os primogênitos daquela nação egípcia não vivem mais. Então, eu não sei te dizer se para todo mundo serve. Eu acho que para muitas pessoas o Covid foi uma grande lição. Muitas pessoas vão se aproximar de Deus, muitas pessoas que estavam distantes vão voltar para a igreja, vão perceber que nós somos vulneráveis, porque essa pandemia trouxe essa realidade. Da vulnerabilidade humana, trouxe a realidade da fraqueza, da impotência. Você vê, mesmo os homens mais bem planejados, os homens mais bem-sucedidos, eles estão extremamente limitados. Nós não temos o direito de ir e vir livremente. Uhum. Então você tem um parente num outro estado, como no caso dos meus pais, que passa por um processo difícil de saúde, vem a óbito e você não pode fazer nada. Não é que você não tem condições de ir até lá, não é que você não tem condições de comprar uma passagem de avião para ir até lá, você não pode, você está proibido de ir até lá. Uhum. Percebe? Então, assim, o caos, a crise, a pandemia, essa questão da saúde, traz também não só o caos social, econômico, político, sociopolítico, sociocultural, mas traz também a própria fragilidade humana, traz para nós os nossos ídolos, expõe os nossos deuses, expõe muitas coisas que a gente valorizava e que talvez a gente percebeu que a gente pode viver sem elas. Então, assim, eu não tenho exata convicção de que todo mundo vai sair melhor, não. Uhum. Eu acho que alguns vão sair melhor. Eu acho que algumas igrejas, inclusive, vão sair melhor desse processo. Mas algumas igrejas não vão sair melhor, algumas igrejas vão sair pior. Algumas pessoas vão sair pior dessa situação, porque eu acredito também que não é a experiência que rege a nossa vida, né? Então, assim, nós estamos baseados na palavra de Deus, no valor da palavra de Deus. E o valor da palavra de Deus é que rege a nossa vida de maneira atemporal e ultra circunstancial. Então, vamos pensar, a pandemia é um negócio circunstancial. É um negócio que aparece num dado momento da história. Isso não deve reger a nossa vida. O que rege a nossa vida como cristãos é a palavra de Deus. Então, pensa assim, ó, a pessoa que está ancorado na palavra de Deus, ele sabe que ele vai chegar do outro lado. Ó, nós estamos vivendo talvez um dos maiores caos, maiores crises da história da humanidade dos últimos tempos. Tudo bem, é verdade. O Covid é um inimigo invisível muito poderoso, também é verdade. Mas pensa assim, o cristão que está ancorado numa promessa de ressurreição de Jesus Cristo, ele vai chegar do outro lado. De um jeito ou de outro, meu irmão, nós seremos vitoriosos. Então eu acho que assim, né, é uma boa reflexão, inclusive, para nós como cristãos. Nós chegaremos do outro lado, graças a Deus. De alguma maneira, de outra, nós não ficaremos no meio do mar. Não ficaremos. Nós vamos atravessar. Amém, amém, amém. Amém. O Hélio, fala um pouquinho aí, Hélio, dessa experiência que você tem tido no sentido desse movimento que se deu entre os jovens através do GPS. Fala aí para a gente um pouquinho, compartilha aí com o pastor André também. Acho que travou lá. Pastor, o senhor pode repetir a pergunta que oscilou, travou aqui a internet, por gentileza? Então, eu estou falando que teve um grande movimento entre os jovens, né? Você, como líder de jovens na igreja, tem vivido isso, um movimento diferenciado que está promovendo uma união. Conta um pouquinho para a gente de como tem sido isso. Bom, o jovem ele já é antenado de natureza, né? A galera aí ela já anda conectada, ela já anda envolvida. Então, para a gente foi um desafio no sentido de talvez se aprofundar em um universo que talvez a gente não tinha tanto conhecimento comparado a eles. Então, o jovem, ele está sempre antenado, ele está sempre se inteirando das tendências. Então, nesse momento em que a virtualidade começou a fazer parte
da vida de praticamente quase todo mundo, para a gente foi muito bom conhecer essa realidade mais aprofundadamente, vamos dizer assim, no sentido de uma forma mais intensa. Então, o que aconteceu? O que eu gostei foi que talvez algumas formas que a gente tinha dificuldade em nos encontrarmos na forma presencial, nos mostrou que para a gente estar unido, a gente não precisa estar presente. A gente não precisa estar presente. Que nem exemplo, nós estamos unidos agora. E não estamos presencialmente juntos, mas estamos unidos. Então, com esse, vamos dizer assim, com essa realidade que a gente está vivendo, que a gente está passando, aí meio que aflorou isso para todo mundo. Então, a gente ficou meio que aberto para toda essa realidade. Então, eu vi alguns jovens mais suscetíveis a participar de encontros, que nem na nossa igreja a gente tem promovido os PGs virtuais, né? A gente começou com 1, 2, então a gente tá tendo uma média aí de 7 a 9 PGs por semana. E não somente eu faço, todos eles fazem, todos eles têm a capacidade de fazer. Então, eu vi, vamos dizer assim, uma oportunidade para a gente estar derrubando muros que talvez nos impedia antes do Covid. Então, com a tecnologia, a gente conseguiu potencializar uma ferramenta que já era explorada pelos jovens, mas talvez não era explorada tanto por nós. Então, eu estou vendo aí uma oportunidade para a gente crescer, discipular, amadurecer e dialogar com essa geração que, já nasceu grudado na tela, parece. É um negócio de louco. Então, pastor Ademar, pastor André, para mim tem sido gratificante os resultados que a gente tem obtido mediante o uso da tecnologia, no caso da virtualidade, né, nas videochamadas, nos PGs virtuais. A gente tem visto uma interação muito grande da nossa igreja em relação aos jovens. E isso tem motivado muito eles a participarem, não somente participarem, mas promover essa ação ao ponto de não ficar somente retida dentro dos cristãos, mas eu já tenho visto nas últimas semanas pessoas, no caso jovens, que não são cristãos, mas que estão aprendido muito com eles, porque eles é bom, eu quero aprender com eles, eu quero crescer com eles, e tem sido, vamos dizer assim, um momento especial, um momento maravilhoso, foi muito bom mesmo. Bom, algo que foi destacado é acerca da realidade do final, né? A gente tem essa esperança garantida e essa segurança dada por Deus de que o final para o cristão será um final glorioso. E louvado seja Deus por isso. Eu acredito que isso nos sustenta, nos mantém de pé, renova a nossa esperança e deve nos levar num caminho oposto ao egoísmo, né? Deve nos levar a um caminho onde a missão ela deve ser exercida com amor no tempo que nós estamos vivendo. E diante dessa missão exercida com amor, um ponto que eu vejo, pastor André, que eu queria ouvir de você, alguns têm dado como se fosse assim, uma pausa, agora tem pausado as vidas e entende que vai dar um play novamente só quando falar assim, tá tudo liberado. E fica uma lacuna aí entre o tempo antes do Covid e o pós-Covid. A gente tem o durante. E nesse durante, eu acredito que como igreja, a gente deve continuar sendo igreja e às vezes até de um modo mais intencional. Como que você tem visto isso? O que você tem presenciado aí, movimentos que têm acontecido nessa lacuna do Covid, que tem destacado e demonstrado assim que a igreja está presente para ser sal, para ser luz, para ser um braço de apoio? Eu creio que assim, a gente pode observar de duas perspectivas, né? Tem uma expressão aí que está rolando bastante aí na internet, né? Que é a ideia da igreja movimento. E o que está por trás disso, né? É um princípio de uns aos outros, de relacionamento, de uma igreja pessoas, não prédio, né? Então, o que o Hélio acabou de testemunhar para nós, na verdade, é
É um princípio, só o nome PG virtual, virtualidade, na verdade é só o como, é uma metodologia. Qual é o princípio que está sendo obedecido apesar da impossibilidade de estarmos presentes, presencialmente? O princípio do cuidado mútuo de uns aos outros, mesmo por meio de um mecanismo virtual. Então, o que se percebe nesse momento é que algumas igrejas vão sofrer mais, por quê? Porque talvez elas estavam muito focadas no prédio, nas atividades no prédio, num evento, uma força muito grande para os eventos. Às vezes aquela igreja também que está muito focada, muito centrada só na figura do pastor, ela também vai sofrer porque até o pastor, né? Então assim, tem dia que até eu tô azucrinado e eu preciso de uma oração, eu preciso de uma ajuda, então assim, eu não tenho condições só de dar, eu dou, mas eu também preciso receber, eu cuido, mas alguém também precisa cuidar de mim. Isso é bíblico, né? Então eu acho que a igreja que ela está nessa proposta de relacionamento, de intencionalmente cuidar uns dos outros, e eu acho que uma igreja que estava caminhando, tentando fazer essa transição de uma igreja mais relacional, de uma igreja mais pessoas, de uma igreja mais cuidadora, o Covid foi uma porta que se abriu para intensificar ainda mais. Por quê? Porque no momento onde você cuida do outro, você recebe o feedback do outro, você vê que é possível. Então, às vezes, aquilo que você achava que só o pastor lá da igreja, que só o diácono, só fulano lá que podia fazer, porque ele fez o seminário, ou porque ele fez isso, ele fez aquilo, você começa a perceber que você é um instrumento de Deus, você é um instrumento nas mãos de Deus e pode ser bênção na vida de uma outra pessoa. Então, como os jovens estão sendo bênção entre eles, e aí os PGs virtuais se espalhando, as outras faixas etárias da igreja pode ser uma bênção entre elas. De repente as mulheres, talvez elas não dominam aí todo o mecanismo de uma videochamada, então faz uma ligação, aí faz um áudio pelo WhatsApp. Imagina um grupo de mulheres que se reúnem para orar, ou que ligam uma para outra para fazer pedido de oração, para orar por ela. Imagina uma pessoa que pega o celular lá e resolve assim, eu vou ligar para 3 pessoas por dia, ler um texto da palavra de Deus, orar com ela. Então pensa comigo, isso gera um grande movimento de cuidado. O que está por trás disso? O princípio. De que jeito que foi? Quando a gente podia, a gente ia na casa, a gente ia no apartamento, a gente ia no emprego da pessoa, no trabalho da pessoa, a gente encontrava a pessoa num lugar, a pessoa vinha no prédio da igreja. Agora a gente entra na casa da pessoa por meio do mecanismo, da tecnologia, por meio do celular, por meio de uma ligação. O princípio do cuidado mútuo. Igrejas focadas no cuidado, pastores que estão procurando promover o cuidado mútuo, cuidando das pessoas e estimulando as pessoas a cuidarem umas das outras e algumas pessoas para cuidar desse pastor, essa igreja vai passar melhor por essa tempestade. Essa igreja vai chegar do outro lado com um pouco menos de marcas, de resquícios do que outras igrejas que talvez estejam focadas totalmente no pastor, focadas totalmente no prédio, totalmente na atividade. A igreja que depende desses mecanismos, aí ela está numa situação bem difícil. Eu acho que é isso aí. Inclusive, veio uma pergunta aqui bem interessante, né? A Rosiane, ela colocou uma pergunta no chat, bem em linha com o que o Hélio falou, né? E ela pergunta o seguinte, eu vou até lançar aqui a pergunta para a gente acompanhar junto. Ela diz assim, irmão Hélio, tenho uma dúvida. Entendi o que você falou, que os encontros online estão com uma boa frequência para o jovem, mas não seria porque eles estão em casa por conta do confinamento? É uma pergunta. E aí, Hélio? Obrigado, irmão Rosiane, pela pergunta. Eu acredito que não, porque se o jovem ele não quer participar, mesmo ele estando em casa ou no trabalho, ele não vai participar. Mesmo um adulto que não queira participar, ele estando em casa ou não, ele não vai participar. Então, eu acredito que nós temos visto que mesmo diante de um período muito difícil, a gente consegue se ajudar, orar uns pelos outros, estudar a palavra de Deus, perguntar como um ou outro está,
Porque agora, com tudo isso que a gente está vivendo, parece que foi potencializado tudo isso. Então, quer dizer, talvez pessoas que já estavam distantes se afastaram e talvez pessoas que já estavam de perto se uniram ainda mais. Então, o movimento que eu tenho visto dos jovens em uma frequência maior de se unirem nos PGs virtuais não é devido ao confinamento, mas é devido a, vamos dizer assim, a afinidade e como tem sido bom para eles. Porque uma das coisas, pastor Ademar e pastor André, que acontece lá no PG é que todos falam. Todos falam como é que foi a semana, todos têm a oportunidade de falar como é que estão. Então, a gente criou, vamos dizer assim, um momento onde eu convido, as pessoas me escutam, as pessoas estão atentas à minha dor. Então, eu acredito que, claro, diante do confinamento, talvez para alguns sobrou um pouco mais de tempo, mas eu acredito que não seja o carro, vamos dizer assim, o carro-chefe que fez com que mais jovens participassem. E o porquê? Eu falei, porque depois que a gente passar sobre tudo isso, conforme o pastor André falou, eu acredito, pastor André, que esses movimentos vão continuar. Eu acredito que devem continuar. Eles não devem parar. Então, hoje em dia, para você fazer um PG, pastor Ademar, você não precisa ter a hora marcada no sentido de que toda semana é aquele horário. Não precisa. Os nossos PGs têm em média de entre 20 e 40 minutos. Então, no horário do almoço de um jovem que está trabalhando, ele pode participar do PG. No intervalo da faculdade, ele pode participar do PG. É isso aí. E no trabalhar, ele pode participar do PG. Então, louvado seja Deus pela tecnologia, porque nós podemos usar ela a serviço do reino, para a glória de Deus e para o bem de todas as pessoas. Então, eu acredito que o confinamento pode sim ter dado mais tempo para alguns e outros, mas eu acredito que não seja o fator determinante que fez com que os jovens participassem ainda mais dos PGs virtuais. Tem uma dinâmica, né? As gerações, elas vão mudando e elas têm percepções, formas de interpretar e, inclusive, um olhar na utilização do recurso, da tecnologia, né? Então, algumas coisas que talvez para mim e para você sejam extremamente valiosas, para um jovem não faz tanto sentido, né? Então, eu ainda, embora assim que gosto, eu tenho celular, eu tenho computador e essas coisas todas, eu vou para uma aula e eu vou com caderno e caneta. Ó, eu estou aqui conversando com vocês, eu estou aqui, estou escrevendo. Ó, aqui, ó. Você está entendendo? Para um jovem com um celular, isso aqui não faz sentido. Eu estou até fazendo mal para o meio ambiente, ó, porque eu podia diminuir de não usar papel. Então, para eles, a tecnologia é um negócio muito grudado com eles, não é um negócio tão distante, né? Nós que estamos um pouquinho já mais velhos, nós somos ligados a outro tipo de recurso, que num determinado tempo foi uma baita tecnologia, vamos dizer assim, né? Então, quem viveu a época da máquina de escrever, vamos pensar assim, cara, que tecnologia, né? Você vai digitando, cara, e já sai escrito. Imagina, é muito rápido, você digita e já está escrito lá no negócio, ele já imprime na hora que você digita, né? Então, assim, para quem usou máquina de escrever, foi uma baita de uma tecnologia. Para os caras agora não precisa nem imprimir, para que imprimir? Está aqui no celular, é só guardar o arquivo, né? Guardar, né? Então, talvez a ferramenta facilita. E aí eu acho que no primeiro ponto, né, eu falei de teste, no segundo eu falei de paradigma. Talvez um grande paradigma para nós é que, assim, talvez nós vamos perceber que para algumas coisas, não é para tudo. Então, presta atenção, você que está aí, para depois não sair dizendo que eu estou falando o que eu não disse. Olha só, talvez para algumas coisas que para nós a gente entendia que só poderiam ser feitas presencialmente, essa pandemia também serviu para mostrar para nós que nós podemos ser mais eficientes se nós formos menos preconceituosos. Menos preconceituosos com a tecnologia, menos preconceituosos com o formato, porque às vezes nós ficamos apegados demais com o negócio, que não responde mais a uma necessidade e uma demanda de uma geração.
né? E lembra, assim, a igreja não é só presente para trás, né? Presente passado, né? Nós temos que também pensar que nós estamos aqui vivendo os marcos do passado, dos nossos heróis da fé, vamos assim dizer, mas nós também temos que construir uma realidade de igreja para o futuro, né? E talvez alguns dos argumentos que a gente está acostumado a usar em relação a alguns processos tecnológicos, alguns mecanismos e tal, nós vamos ter que repensar. Por quê? Porque vem uma galera aí atrás de nós que para eles não faz nenhum sentido. Verdade. E junto com tudo isso, eu vejo que entra aí o grande desafio, né, da gente entender o tempo que a gente está, né? Então, quando a gente trata na questão dos meios que estão surgindo e levantando, esses meios, quando a gente olha, por exemplo, tínhamos a máquina de escrever no passado, hoje nós temos o computador, o celular, é uma versão evoluída daquilo que já havia ocorrido no passado. Então, de alguma forma, a gente não abriu mão daquilo, a gente aprimorou. Então, os meios e formas que a gente está vivendo hoje são aprimoramentos, na verdade, de coisas que talvez já haviam, porém a gente não estava fazendo, né? Então, é um grande desafio, e com isso, tá vindo algumas perguntas aqui, bem bacanas. Eu acho que é bacana a gente já ir colocando para ir fazendo parte aqui do nosso bate-papo. Depois eu tenho 3 perguntas que eu gostaria de dirigir ao pastor André, que vai dirigir um pouco a temática, né, da igreja pós-Covid-19, mas tem algumas que estão chegando, que eu acredito que elas são pertinentes, bem pertinentes para o assunto, né? E o Osmani, ele mandou uma pergunta aqui, onde o Washington também, ele fala um pouco acerca disso, e a pergunta diz assim: tem observado no meio acadêmico uma transformação? Instituições de ensino estão mudando o formato para aulas EAD, e com essa pandemia tem se confirmado isso como experiência das aulas online. A pergunta para vocês é a seguinte: a igreja, pessoas, irá começar a optar por esse formato online, livre, e distanciar a comunhão física, ir na igreja, orar juntamente com os irmãos, ouvir a mensagem presencial? Como que vocês veem isso, né? Então, ele está querendo dizer, tudo está indo para uma tendência online, né? Isso tende a aplicar para o contexto da igreja, onde o pessoal vai querer só o online e abrir mão do presencial? Diz aí, pastor. Então, aí a gente precisa separar, né? Eu não tenho, deixa eu ver se eu acho, eu vou abrir meu computador para ver se eu acho a pergunta, mas olha só que legal, né? Muito boa a pergunta, muito pertinente. E aí, de novo, tem o sim e o não. Depende de como a pessoa enxerga cada coisa, né? Então, ensino na Bíblia ensino bíblico, estudo bíblico. Algumas matérias poderão ser feitas, até promovidas pela igreja, EAD pós-pandemia? Eu acho que vai, cara. Eu acho que pode. A gente aqui mesmo já estamos pensando que depois dessa pós-pandemia, vou trazer a realidade de um treinamento de lideranças que a gente já tinha tentado fazer presencialmente e não teve uma adesão tão como a gente esperava, e nós estamos pensando em fazer essa parte num formato EAD. Fazer um formato virtual, onde a pessoa entra lá, ela assiste as aulas, ela faz a provinha, ela responde um questionário e tal e tal. Eu acho que aí nós vamos ter que definir o que pode e o que não pode ser no EAD. Lembra, qual é o princípio? Se eu fizer matéria, se eu estudar EAD, qual é o problema? Eu não estou estudando a Bíblia? Eu estou estudando a Bíblia. Agora, se eu só fizer o EAD, qual é o princípio bíblico que eu estou desobedecendo? Eu estou desobedecendo o princípio de estar com os meus irmãos, de congregar com os meus irmãos, de servir os meus irmãos. Porque quando a gente vem para a igreja, assim, né, quando a gente vem para o prédio, para a reunião, tem uma dinâmica de dons, tem uma dinâmica da multiplicidade, do serviço, né?
É lógico, alguém vai virar e falar, mas pastor, mas nós não podemos servir um ao outro sem o prédio, nós não estamos servindo agora nesse momento, só que Deus tem uma ordem para o momento de adoração coletiva, para o momento de celebração coletiva, nós temos que responder isso de maneira positiva. Então, assim, vai ter gente de todo jeito, vai ter gente que não vai mais na igreja, tem gente que só vai assistir igreja online, vai ter gente que não vai querer mais ir na igreja, mas aí, assim, é cada um prestando contas a Deus de si, né? Quando princípios são obedecidos e princípios são desobedecidos. Existe a possibilidade de a gente evoluir em conteúdo. Existe a possibilidade de a gente disponibilizar mais, de equipar mais as pessoas, de edificar mais a igreja de Deus usando múltiplas ferramentas. Agora, eu gosto do presencial, eu amo uma aula presencial. Eu amo estar com as pessoas, eu vejo graça, eu vejo beleza, eu vejo criatividade nesses processos, né? Então eu acho que talvez a palavra mais apropriada para esse momento, não sei, mas é o equilíbrio. É o equilíbrio. Nós que estamos em grandes centros, né? Os pastores, pastores de jovens, pastores titulares ou presidentes, sei lá como é que é essa nomenclatura, de igrejas, de grandes centros, de grandes metrópoles, tem que lembrar disso. As pessoas pegam muito trânsito, as pessoas trabalham muito, as pessoas têm muitas dificuldades, muitas pessoas da nossa igreja, elas pertencem ao comércio, elas prestam serviço para shoppings, para farmácias, para supermercados, e essas pessoas muitas vezes elas estão impedidas de um padrão que nós estamos acostumados. Então, assim, nossa escola bíblica é 9 horas da manhã ou é 10 horas da manhã, eu estou acostumado, porque eu sou batista há 20 anos, eu vou na igreja domingo de manhã 9 horas, tá tudo certo. E o cara que trabalha no shopping que se exploda, então ele não tem direito à escola bíblica. Talvez nós, humanamente, fisicamente falando, fica difícil para nós, dependendo do tamanho da realidade da nossa igreja. Mas olha só o que a ferramenta acabou de mostrar para nós, que talvez esse cara que legitimamente, por uma questão de trabalho, ele não pode, ele está impedido de estar naquele momento, essa pessoa talvez vai poder ser servida com uma ferramenta, com algo gravado, com algo que ela pode acessar num outro momento, num outro período, disponibilizado num outro dia. Então eu acho que o grande ganho talvez aí seja a quebra do paradigma do presencial somente. Agora lembra, né? A igreja é o povo. E em muitos momentos na igreja, inclusive no Novo Testamento, o povo estava junto. Então, lembra, né? Existe um princípio que é o princípio da educação, do estudo, do conhecimento. E aí, quanto mais ferramenta para o meu conhecimento ampliar, melhor será. Agora, isso não pode ser em detrimento de um outro princípio, que é o princípio do ajuntamento. Então, existe um princípio da coletividade, existe o princípio do culto, existe o princípio do estar juntos, existe a beleza e existe o serviço. Então, eu acho que equilíbrio é a melhor palavra, e uma outra palavra é que uma coisa não deveria substituir a outra, e sim complementar a outra. Então, as possibilidades de EAD deveriam enriquecer a nossa presencialidade, vamos assim dizer, né? Não substituir. Eu tenho visto, pastor André, que todas essas ferramentas e recursos adicionais que têm surgido, de modo algum, eles vão promover essa subtração de momentos, talvez, presenciais, porque tem uma sede. Nós fazemos parte de uma cultura onde o estar próximo, sentir o calor, apertar a mão, nós temos sofrido por não poder apertar a mão uns dos outros, entendeu? Então, eu tô com o coração partido. Meu pai não pega na minha mão tem mais de 2 meses. Então é um negócio que a gente sente muito. Então eu vejo que todas essas ferramentas, elas são, na realidade, as sementes que vão germinar em favor da comunhão e de um maior ajuntamento, inclusive. E isso já vem como uma resposta a pergunta que foi feita pelo irmão Marcos Paulo. O irmão Marcos Paulo, ele é lá da Igreja Batista do Jardim Castro Alves. Um abraço aí para ele. E ele diz assim: com tantas mortes acarretadas pelo Covid-19, as pessoas ficaram mais sensíveis ao Evangelho. As mensagens online, lives e afins ampliaram esse alcance. Não seriam sementes plantadas para o pós-Covid? Não seria também uma oportunidade para o crescimento da igreja em suas reuniões presenciais futuras?
eu acredito que seja assim a chave para uma colheita exponencial amanhã, Amém. entendeu? Eu não tenho dúvida. Eu creio que as igrejas, né, e principalmente as igrejas que estão valorizando alguns dos aspectos que nós colocamos aí, princípios bíblicos de mutualidade, de cuidado, de pastoreio e tudo, de comprometimento com os seus irmãos, essas igrejas elas estão se fortalecendo apesar do Covid. E agora lembra, né, há 10, 15 anos atrás nós fazíamos os cultos online, os cultos ar livre, lembra disso? Eu fiz culto ar livre, eu participei de culto ar livre, muitos. Eu acho que não tem culto ar livre maior no nosso momento do que a janela da internet, é por isso que já chama janela, né? As janelas que a gente tem, então acho que a maior praça onde nós deveríamos estar fazendo culto ar livre hoje é na internet, não tenha dúvida. Se a igreja pode usar as plataformas que a gente tem aí, as mídias, Facebook, Instagram, YouTube, essa igreja, ela está fazendo culto ar livre. E não tenha dúvida, como eu disse, do mesmo jeito que tem pessoas endurecendo, tem pessoas amolecendo. Essas pessoas amolecendo, graças a Deus, elas vão sim voltar e vão para as igrejas, e aí cabe a nós um cuidado desde já. Nós temos pessoas na nossa igreja aqui, né, que estão frequentando a nossa igreja online, cara. Aí ela se identifica assim, eu sou a pessoa tal que estou visitando a igreja virtualmente, eu não vejo a hora do culto voltar que eu vou lá. Então a gente tem testemunhos dos mais diferentes, de gente que deseja ofertar, que se compromete com a nossa igreja, que gosta da proposta, do discurso, do trabalho. Então assim, cara, é uma grande janela, é uma grande oportunidade. O Marcos, você está corretíssimo. Eu acho que é um tipo de evangelismo, é uma semente da palavra de Deus. Nós estamos lançando semente de esperança para as pessoas estão desesperançadas. A alegria verdadeira é Jesus Cristo e é isso que nós estamos anunciando. Então eu tenho certeza que muitas pessoas vão se converter, muitos que estão afastados vão voltar para o caminho do Senhor, até porque a situação revela a nossa vulnerabilidade. Então, quando a gente não tem mais resposta, ou nós vamos buscar alguma maneira, uma outra resposta, ou então nós vamos ficar tentando dar sentido para a nossa insignificância. Verdade. Então, quem nega Deus, ou quem se apega às suas coisas, ela vai toda hora mudando de coisa. Por quê? Porque quando aquilo que é para ela, o sentido da vida dela, não faz mais sentido, ela busca sentido em outra coisa. Então, ela vai tentando mudar o sentido e o significado. Mas aquelas pessoas que o Espírito Santo está trabalhando na mente delas, abrindo o entendimento delas, ela ouvindo a mensagem do Evangelho, cara, elas vão se converter e vão ser bênção, hein? Nossa. É verdade. Eu tenho compartilhado com o Hélio, né? Eu tenho compartilhado com o Hélio que às vezes a gente fecha os olhos e cria, assim, o dia do retorno, né? Das portas abertas do tempo, né? E eu começo a ver, o pastor André, tipo assim, 10 para as 9 da manhã, todo mundo na calçada, falando, e aí, não vai abrir, não vai abrir. Eu vejo assim... O povo está fazendo para entrar na Caixa Econômica. Mas vida da Caixa Econômica, sabe? Eu tenho olhado para o copo, e eu não tenho olhado para o copo assim, falando assim, olha, esse copo, ele está meio cheio, né? Eu tenho olhado e assim, falta só metade para encher e transbordar. Então, eu acredito que tudo isso que a gente tem feito, todo esse movimento, ele tem sido, como o Marcos falou, sementes para uma grande colheita. E o pastor Ricardo, ele colocou aqui um comentário reforçando isso, né? Ele diz, olha, eu acredito que o culto presencial e as aulas não serão substituídos pelos online, até porque esses formatos, eles não surgiram agora com a pandemia, já existiam, né? E ele diz, vejo que esses meios continuarão sendo uma segunda opção para suprir uma necessidade. E aí vem em linha com aquilo que você falou, é a necessidade da pessoa que não pode frequentar a EBD, não pode vir no culto à noite, trabalha final de semana. Particularmente, eu já recebi feedback, por exemplo, de pessoas que trabalham no final de semana e falou, pastor, as transmissões precisam continuar sendo gravadas, as devocionais precisam continuar. Então, tudo isso é expressão de sementes que têm sido lançadas e têm dado certo pela graça e misericórdia do Senhor, né? Nosso papel como pastor é ser profeta, né? O profeta da geração. Então a gente vai ensinar os valores, a gente vai ensinar os princípios, nós vamos pregar a palavra de Deus.
Nós vamos insistir com a ideia de aproximar as pessoas com a realidade bíblica e a vontade de Deus, né? Agora, a resposta das pessoas não é com a gente, é das pessoas. E é por isso que eu digo, vai ter gente que vai querer ficar só em casa assistindo online, ele vai ficar igual ele fica na televisão durante a semana, ele percebeu que tem cada pregador na internet, né? Tem cada louvor na internet, e aí ele vai ficar no computador, troca de um culto para cá, de uma palavra para lá, não, essa daqui eu não quero não, porque o pastor tá muito bravo, vou para lá, vou para cá. Vai ter esse tipo de gente depois da pós-pandemia, vai. Mas quem realmente está entendendo os princípios e os valores da vontade de Deus, cara, eu acho que esse povo aí vai valorizar ainda mais, porque quem está agarrado com Deus de verdade e está entendendo o propósito da igreja, aí é que nem o pastor Ricardo colocou aí, ó, vai voltar e voltar com força. E eu acho maravilhoso, as pessoas ligam, as pessoas falam que quer dar um abraço, que quer ver, e eu penso assim, você vai sentir saudade do quê? Você só pode sentir saudade do que você já teve, você não tem como sentir saudade do que você já teve. Então, para algumas pessoas que nunca valorizaram a igreja, que talvez nunca tiveram um olhar assim mais cuidadoso, mais mútuo, mais de... A pessoa realmente não vai fazer diferença para ela. Cara, mas para quem está agarrado, para quem sabe, como a Bíblia diz, o valor de uma pessoa mais velha, de uma oração, de um irmão de cabeça branca, daquelas maravilhosas que oram por nós, que abraçam e falam, pastor, vai dar certo, pastor. Aqueles jovens que falam assim, pastor, obrigado por esse conselho, obrigado por essa palavra. Aqueles adolescentes, aquelas crianças que quando vê o pastor corre, quer abraçar o pastor. Cara, isso daí é princípio, isso daí é valor. Quando nós tiver a oportunidade de estar junto de novo, volta tudo e volta com força. Agora, quem não é igual eu disse, né? É prova. Aí é teste. Alguns serão aprovados, outros a avaliação não vai ser tão boa. Amém. E ficamos com essa expectativa, né, Hélio? Do dia do retorno, né? Vai ser um dia especial, maravilhoso. Falei pro pastor, tem que ter hora para começar, mas não tem que ter hora para acabar, não, cara. A gente vai ter que, sabe? Não, vai ser a medida recalcada, sacudida e transbordante. Vai ser um dia exponencial, como diz o André e o Jeremias. Bênção. A irmã Luzinete, ela compartilha aqui, ó, eu sou presencial, sinto muitas saudades, né? É isso aí. A Irlândia colocou, eu amo muito o culto presencial, né? E a gente tem uma aqui que vai ficar gravada, eu vou colocar para ficar gravada, que, ó, quem tá sugerindo vai ter que pagar, hein? Pastor Ricardo, ele colocou, ó, tem que achar uma picanha. Não, Ó, então vai ter que fazer esse culto aí num horário alternativo, porque aí eu vou aí no culto, participo da picanha e volto para cá pro culto aqui. Aí tem que ser um horário diferente. Bênção. Bom, pastor, eu tenho aqui uma pergunta, por exemplo, a gente está falando dessa realidade da igreja pós-Covid-19, né? E eu quero trazer, por exemplo, a realidade do papel da membresia, do papel dos membros da igreja e do papel da liderança. Já vai ser duas perguntas em uma embutida aí. Certo. Como que você vê essa realidade aí do papel da membresia e do papel da liderança da igreja no pós-Covid? Tá. Lembra assim, né? Quando você está falando da liderança e da membresia, nós estamos fazendo referência a pessoas, né? Então, ó, a gente está tendo um tom muito positivo aqui, nós somos cheios de esperança, nós temos o olhar da Bíblia, nós confiamos em Jesus, mas vamos pensar assim, muitas pessoas que estão próximas de nós e muitas pessoas que talvez nunca frequentaram a nossa igreja, mas vão frequentar a igreja, eles foram dizimados pela dor de alguma forma. Sim. Ou por alguém muito próximo, alguém ao redor deles que foi afetado de alguma maneira. Então pensa assim, ó, de novo, a igreja pós-pandemia e a liderança pós-pandemia, ela precisa estar baseada no valor.
Qual é o valor da membresia? A membresia, ela tem dom, ela tem sacerdócio, o véu do tempo, o véu rasgou, Deus capacitou, o membro tem Espírito Santo, o membro tem palavra de Deus, o membro tem treinamento na igreja. Então o membro, ele vai poder ser uma âncora, vai poder ser um grande braço de esperança. Por quê? Nós vamos ter muita gente sofrida. Nós vamos ter muita gente questionando Deus, vamos ter muita gente chorando porque perdeu alguém querido, muita gente dizimada pelo desemprego, pela necessidade, vai ter muita gente sofrendo porque tem o filho doente, não pode comprar um remédio, tem muita gente sem poder comprar coisas essenciais na sua casa. Diferente de nós, que estamos supridos, que tem gente que abençoa, até máscara para mim fizeram aqui na nossa igreja, o povo com medo, com cuidado, com zelo comigo, pastor, o senhor não pode ficar doente, pastor, o senhor tem que pôr a máscara. Tem gente que me manda mensagem, pastor, o senhor não está em casa, o senhor está de máscara, pastor, eu vi que o senhor está na igreja fazendo uma live, vai para casa porque está muito frio, o senhor não pode ficar doente. Olha que coisa linda. Então, a igreja precisa... Os membros da igreja precisam exercer esse papel de consolador. Eu gosto muito daquela expressão que Paulo usa quando a gente perde um ente querido, e ele fala assim, ó, consolai uns aos outros com essas palavras. Lembra dessa expressão? Quando ele vai falar que qual é a perspectiva que eu, como um cristão, tenho que ter quando alguém muito querido meu morre em Cristo, que ele vai ressuscitar, não é assim que ele fala? E aí ele diz, consolai uns aos outros com essa palavra. Qual é a ideia de aconselhar? De consolar uns aos outros com essa palavra. Essa expressão no grego é a ideia assim, ó, eu trago a pessoa para perto de mim e elucido, eu esclareço para ela uma verdade de Deus em relação àquilo que está acontecendo com ela. Então pensa assim, ele vira e fala assim, ó, consolai uns aos outros com essa palavra. Com qual palavra? A verdade e o plano de Deus e a promessa de Deus sobre aqueles que morrem em Cristo. Aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão. Nós vamos nos encontrar. Tessalonicenses. A ideia é, se uma pessoa sofre, eu como um cristão tenho que trazer essa pessoa para perto de mim e consolar, ou seja, elucidar. Os cristãos vão precisar, a membresia da nossa igreja vai precisar fazer isso. Vai precisar consolar o vizinho, a vizinha, vai precisar consolar o empregado, o empresário, o empregador, o patrão, a patroa, aquela mulher que é uma diarista, ela vai precisar consolar a mulher que paga a diária para ela, que contrata ela para fazer a limpeza, uma mulher cristã, um homem cristão, jovens cristãos, adolescentes cristãos, membros da nossa igreja vão precisar exercer esse papel de consoladores, trazer para perto e elucidar sobre a questão. Pessoas dizimadas pela dor, pelo sofrimento, pessoas dizimadas pela necessidade. Nós vamos apresentar um Deus e uma igreja que se une para suprir as necessidades daquela pessoa. Nós vamos ter que promover a experiência dessas pessoas com Deus. Nós vamos ter que trazer o divino, tá? Entre aspas, trazer o divino para a realidade dessas pessoas. Nós vamos ter que mostrar para essas pessoas que o Deus que a gente acredita é verdadeiro, é poderoso para ajudar elas a superar as lutas delas, ajudar elas a passar por aquele momento. Nós temos um Deus que é poderoso para abrir portas e conceder um novo emprego, abrir possibilidade de um novo emprego, dar uma ideia para essa pessoa se tornar um empresário. Nós temos um Deus poderoso. Nós vamos ter que ensinar que nós acreditamos num Deus de toda a graça. Nós vamos ter que ensinar para as pessoas que nós acreditamos num Deus que já abriu as janelas do céu para nós. Nós vamos ter que ensinar para as pessoas que quando nós temos Jesus, nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós somos crentes e acreditamos em Jesus, nós somos abençoados da cabeça aos pés. Amém. Então é isso que os membros vão precisar pagar para as pessoas. E nós, como líder, nós também temos que replicar isso e, claro, ajudar a liderança. Então, 1 Pedro, por exemplo, vai dizer que o papel dos presbíteros, dos líderes, dos pastores é apacentar o rebanho de Deus, cuidar do rebanho de Deus. Então, vamos pensar, nós vamos cuidando desse povo, vamos cuidando da liderança, ajudando essas pessoas, equipando essas pessoas, e essas pessoas vão multiplicando aquilo que nós estamos ensinando para elas, aquilo que nós estamos treinando para elas. Então, eu acho que o papel da liderança nesse momento é conectar o mais próximo possível da vontade de Deus, da palavra de Deus.
Então, expor pregações expositivas, pregações nutritivas, pregações substância, pregação assim, ó, que bota o cara no eixo, para ele acertar a vida dele, para ele entender a vontade de Deus, para quê? Para ele ser uma bênção na vida do vizinho, do amigo, do parente que não é crente, do cara que vai no salão do cabeleireiro lá cortar o cabelo com ele, do cara que entra no carro para corrida. Os membros precisam ser uma bênção na vida dessas pessoas que estão perto delas, e nós, como pastores, como líderes, como treinadores, professores, vamos ser uma bênção na vida da membresia, exercendo o nosso principal papel, que é o ensino, que é o treinamento e que é a liderança. Que é uma coisa que também precisa ficar bem mais esclarecida nesse momento, né? Porque às vezes as pessoas estão esperando de nós, como líderes e pastores, coisas que talvez não sejam o nosso papel principal. E é muito importante a membresia entender que é muito fundamental para o desenvolvimento, para a edificação da igreja como um todo, quando cada um faz a sua parte, como diz em Efésios, como diz em Romanos, a operação de cada parte. Então, quando o corpo está caminhando ajustadamente, nossa, isso é uma bênção na vida do pastor, é uma bênção na vida dos membros da igreja, e é uma bênção na vida das pessoas que têm contato com a igreja. E aí eu acho fantástico, né? As pessoas encostando na gente e ó, eita Jesus, esse povo é abençoado demais. É assim que tem que ser o negócio. Então aí a gente pode dizer que haverá um destaque, né, tanto na figura da membresia em prover meios e formas para que as estruturas elas se movimentem, e eu entenda que eu sou parte desse movimento, não é? Eu faço parte desse movimento, e as lideranças compreender que faz parte do meu estilo de liderança prover meios para que esse povo ele seja abençoado e esteja mais próximo de Jesus, né? Eu acho que aí, né, Júnior, eu estou até escrevendo aqui, né? Quando junto o papel da membresia e o papel da liderança, é assim, ó, a gente prioriza pessoas. Então, ó, você que está aí comigo, repita assim, ó, priorizar pessoas. Vamos nós três juntos? 1, 2, 3. Priorizar pessoas. Vamos de novo? 1, 2, 3. Priorizar pessoas. Quando a gente prioriza as pessoas, nós vamos ter que tomar decisões coerentes com a nossa prioridade. Então, às vezes, em nome de cuidar de uma pessoa, talvez nós vamos diminuir o número de eventos e de programações. Vamos manter o básico, para ter a agenda mais livre, para cuidar das necessidades das pessoas, que serão muitas. Então, nós não precisamos estar na igreja todo dia, na igreja, prédio, todo dia. Nós não precisamos estar lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nós precisamos ser igreja todos os dias. E aí, quando nós somos igreja todos os dias, talvez priorizando as pessoas, nós vamos tomar decisões para ter, inclusive, brechas nos nossos horários, nos nossos organogramas, para tentar ajudar pessoas e cuidar de pessoas. Você vê, eu fico aqui, eu fico assim, meu Deus, eu não consegui responder pessoa, eu não consegui atender aquele fulano, tem aquela pessoa com aquele problema no casamento, mas é muita gente, é muita coisa. Se isso começa a ser repartido no meio da igreja, aí é igual o Jetro falou para Moisés, né? Se você dividir a carga com os irmãos, com as pessoas, né? Se você tiver líderes para dividir o trabalho, as pessoas serão supridas. As necessidades das pessoas serão supridas. Quando o negócio fica só numa pessoa, e aí vai crescendo, as necessidades vão aumentando e as necessidades não são supridas. Então, nesse tempo onde muitas pessoas estarão doentes na alma, doentes emocionalmente, nós vamos ter que focar, inclusive, os nossos programas, a nossa agenda, nas pessoas e no cuidado delas. E eu acho que os membros das nossas igrejas, em contato com muitas pessoas não cristãs, eles vão exercer um papel fundamental e transformador se eles realmente encarar essa ideia de que eles são instrumento nas mãos de Deus. Vai ser um negócio fantástico. Sim, bênção mesmo, viu, pastor? Tem uma pergunta que chegou aqui, e essa pergunta foi feita pelo irmão Alex, né? O Alex, ele tem coordenado aqui
nossa área de missões aqui da igreja. E ele diz o seguinte, eu vou voltar aqui, peraí. Ele diz assim, Pastor André, você acredita que a visão da igreja sobre missões e do campo missionário vai mudar de alguma forma? Rapaz do céu. É para eu responder isso mesmo? Pode responder, Júnior? Pode. Eu acho que a gente já vem num processo de desconstrução disso, né? Nós herdamos uma ideia missiológica de que missões é feita por um profissional de missões. Vamos pensar assim, um cara que fez missão, um cara que fez o seminário, foi ordenado pastor ou missionário, e aí ele vem na igreja, levanta o sustento e vai para um campo longínquo. É verdade, isso também é. Só que a gente, por muitos anos, achou que era só isso. Tanto que a gente faz assim, né? Desculpem, mas pelo amor de Deus, é pra gente refletir. Tanto que a gente faz assim, quando o cara fala que vai pra, sei lá, o cara vai pra Cabo Verde, o cara vai pra Manaus. Manaus não, Manaus é capital, né? O cara vai pro Ribeirinho. Aí ele vem na frente aqui na igreja, a gente ajoelha, põe a mão nele, fala assim, Senhor, abençoe esse irmão que tá indo pro campo missionário, glória a Deus. Aí você pega uma nova geração que nem essa que o Hélio tá lidando, né? Aí eles estão aqui na cabeça deles, e nós estamos indo para onde? Nós estamos servindo quem? Esse aqui está servindo a Deus, nós estamos servindo a quem? O diabo? Nós estamos servindo a quem? Então vamos pensar assim, nós devíamos pôr a mão na cabeça de todo mundo da igreja e dizer assim, todo mundo está num campo missionário. Uns estão num campo missionário na China, uns estão num campo missionário no Tajiquistão, uns estão no campo missionário nos Ribeirinhos. Mas você quer ver? É só fazer uma pesquisa aí uma pesquisa missiológica que você vai ver, né? Quais são as pessoas, os 10 povos menos alcançados no mundo? Aí eu vou colocar só 2 para a gente pensar aqui, Os ricos entre os ricos, os mais ricos dos ricos, e os mais pobres entre os pobres. Então, assim, vamos pensar assim, quais são as pessoas menos alcançadas, menos evangelizadas no mundo? São os ricos entre os ricos, os mais ricos, os ricão, assim, tipo você, Júnior, Hélio, assim, os ricão. Cadê? Os e os pobres entre os pobres, tá bom? Entre os pobres entre os pobres, assim, as pessoas que estão em condições de miserabilidade. Aí agora eu faço uma pergunta para vocês. Aonde estão essas pessoas? Os mais ricos e os mais pobres, onde elas estão? Elas estão exatamente nos grandes centros onde nós estamos como igreja. Você está entendendo? Então elas estão nas grandes cidades, os mais pobres entre os pobres e os ricos entre os ricos, eles estão em grandes cidades. Então assim, para tentar ser mais rápido na resposta, eu acho sim que nós vamos mudar o conceito de missões, nós já vínhamos mudando esse conceito de missões, tem bons livros hoje tratando a ideia da missionalidade da igreja, de uma igreja em missão, não é uma igreja que faz missão, é uma igreja que é missão, nós estamos na missão de Deus, já tem vários autores defendendo essa ideia. Agora lembra, uma coisa não necessariamente substitui a outra. Nós continuamos necessitando de projetos. Nós continuamos necessitando de missionários em determinados campos específicos. O que a igreja precisa entender de uma vez por todas é que nós não patrocinamos estilo de vida missionário. Nós patrocinamos projetos missionários. Nós patrocinamos e nós ajudamos financeiramente projetos de implantação, projetos de alcance de grupos, de etnias, de pessoas. Nós não patrocinamos um estilo missionário. Eu acho que o grande problema ao longo dos últimos anos, ainda mais para nós batistas conservadores, é que nós acreditamos que nós estávamos fazendo missões, seja por causa do missionário profissional, ora seja porque nós estamos ofertando, ora seja porque nós estamos patrocinando um estilo de vida missionário. E quando a gente olha para a Bíblia, todos nós somos missionários de alguma maneira. Somos missionários não na profissionalização da palavra, mas somos missionários no imperativo do ir, de evangelizar e de ganhar pessoas para Jesus. Todos nós temos essa função. E talvez nós mais do que nunca precisamos olhar para os grandes centros.
Precisamos repensar projetos urbanos, projetos para a cidade, projetos de engajamento social na cidade, projetos de reabilitação de pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós, como igreja, precisamos, no século XXI, pensar em recuperar pessoas. E o maior número de pessoas que estão exatamente nessas condições, elas estão nos grandes centros. Então, às vezes, soa até incoerente para quem não é da igreja, quem não é cristão, quem não é da fé. A gente envia um missionário para um determinado lugar ou continente, mas nós não fazemos nenhuma ação de transformação na nossa localidade, no nosso momento presente, no lugar onde nós estamos presentes. E a igreja, muitas vezes, não tem uma ação de transformação naquela localidade. Então, de novo, uma palavra que já foi trazida lá atrás, né? Já foi mencionada lá atrás, um equilíbrio. Os projetos precisam continuar a existir. Existem povos não alcançados em vários lugares. A Converge está com um trabalho de catalisação de ilhas, de tribos, de povos que ainda não têm a palavra de Deus traduzida, gente que não conhece Jesus, povos não alcançados, aqui na América Latina, no Peru, em alguns lugares próximos da gente aqui. Então, a gente continua precisando de parcerias, de determinadas agências, de missionários em campos longínquos, em trabalhos transculturais. Eu acho que a gente precisa. Mas aí, de novo, a conscientização da igreja precisa ser essa. E nós precisamos ter coragem de bater nessa tecla, de que nós não patrocinamos estilo de vida. Nós não fazemos missões apenas contribuindo, né? Aquele jargão que a gente usava, né? A missões é feita com como é que é? Com os pés de quem vai, com os joelhos que oram e as mãos que contribuem. E as mãos que contribuem. Peraí, tem alguma coisa aí que a gente precisa repensar. Aí a pergunta agora é: quem deve ir? Quem deve orar? E quem deve contribuir? Porque se eu ajudar um missionário que não ajuda outro, se eu ajudo um missionário que não contribui, se eu ajudo um missionário que não é dizimista, que não é ofertante, esse cara não merece o nosso sustento. Ele não entendeu. Ué, então não é uma mão unilateral, né? De uma mão única, né? De uma via única, eu só recebo. Então a pergunta é: quem vai? Quem deve ir? Então a pergunta não é quem deve ir, a pergunta é: eu vou para onde? Alguns vão para a África, alguns vão para a Colômbia, alguns vão para a China, alguns vão para o Brasil mesmo, alguns vão para a faculdade, alguns vão para a empresa, alguns vão para o supermercado, e lá todos nós precisamos ter um estilo de vida missional que fala de Jesus, que manifesta o reino de Jesus e que como é que eu vou explicar? Sinaliza a vontade de Deus. Nós, como igreja, não patrocinamos estilo de vida missionário, nós patrocinamos projetos missionários. Todos nós, como cristãos, precisamos evangelizar e falar de Jesus, embora que os projetos e missionários ainda continuem sendo necessários. Até porque seria uma grande incoerência, né, pastor André? Por exemplo, eu moro num condomínio aqui onde tem mais de 5.000 pessoas. Se eu não for missionário aqui, aonde eu vou ser? Não é? Então, às vezes, fica aquela realidade do desencargo de consciência, né? Então, é só porque eu estou ofertando, eu estou sendo as mãos dos que contribuem, eu me isento de fazer a outra parte. Aí fica um corpo capenga, né? Em alguns partes está indo só os pés, em outra parte está indo só o joelho, em outra parte está indo só as mãos. E enquanto isso não houver uma totalidade, as palavras do Senhor acerca do ID não vão fazer sentido na cabeça da pessoa, né? É isso aí. Eu entendo que o nosso pensamento quanto a missões, investimentos, projetos e até mesmo essa intensidade da nossa entrega, né? Ela deve ser diferente. Já deveria ser diferente, mas é um tempo que Deus está nos dando para repensar isso, né? A irmã Nancy Fragoso, ela está acompanhando nossa live aqui, e ela colocou um comentário bem bacana. Ela colocou assim: que bênção ouvir isso, pastor André. Eu me decidi para ser missionária e durante muitos anos achei que estava fugindo da minha decisão, já que não fui agora longe. Mas hoje eu sei que Deus me deu um campo especial, uma missão, e tenho alegria em obedecer, tá vendo? Amém. Imagina, uma das mulheres mais fantásticas que a gente tem no nosso meio, uma mulher maravilhosa. Sim. Tantas meninas, tantas mulheres, tantas esposas, é uma bênção.
Bota missionária nisso aí. Então, é uma forma onde todos devem estar envolvidos, né? A Daça tá contribuindo de casa com os comentários, né? Ela outra missionária. Todos devem orar, todos devem contribuir, todos devem ir para onde eu vou. Muito bom. Tá vendo? É isso aí. É isso Amém, aí. obrigado. Hélio? Certinho? Beleza. Beleza, né? Bom, gente, a gente está caminhando para o final aqui da nossa transmissão. Poxa, mas já? Já tá dando 1h30 quase. E muito bom estar com vocês. Muito bom, né? O tempo passa rápido. Quando a conversa é entre amigos, a conversa passa rápido, né? E a igreja está acompanhando aqui. É muito bom, é um tempo de comunhão. É como se estivéssemos ali no pátio da igreja, batendo um papo, daqui a pouco, poxa, é 10 horas da noite. Vamos pedir uma pizza, né? Vamos pedir uma pizza. Agora. 4 queijos, né, pastor André? 4 queijos. No né? dia, os caras liberou para fazer aglomeração amanhã. No outro dia eu tô lá na sua casa para nós comer a pizza. Bora, 4 queijos, hein? 4 queijos. Queijo napolitano e atum com mussarela. Isso. Aí, eu tenho percebido e tenho conversado com o Hélio bastante sobre algo que a gente tem ouvido com um pouco mais de intensidade nesses últimos dias e que tem feito para mim tem trazido bastante reflexão. Tenho, de fato, pensado. Não são poucas as vezes que eu paro e eu estou pensando nisso, que é o processo de discipulado na igreja. Algo que ficou muito na minha cabeça é a figura assim, as igrejas elas não estão podendo se reunir, ok, a gente está provendo meios pela internet, telefone e tal, mas se amanhã não tiver a internet, como a gente vai se reunir, né? E aí entra uma figura muito forte, que é a figura do discipulado. E eu queria ouvir um pouquinho de você aí sobre essa percepção sua do discipulado na igreja, a importância que o discipulado tem, e até mesmo a necessidade, né, de treinar, de levantar estruturas para que o discipulado efetivo aconteça no seio das nossas igrejas, para que a gente possa lidar com essa realidade de que cada cristão, ele é a igreja onde ele está e ele vai ter uma mensagem. Não que eles não estejam tendo, mas tem batido muito na minha cabeça essa figura do discipulado, né? Até onde nós estamos indo e como, inclusive, a igreja tem encarado isso como um processo necessário. Eu acho que aí a gente vai ter que, de novo, né, libertar o povo. Vamos pensar assim, eu acho que uma grande obra discipular que a gente precisa realizar nas nossas igrejas é a ideia de libertar o povo ou impulsionar o povo para a ideia de não depender só de nós. Uhum. Né? E quando eu digo de nós líderes, de nós pastores, porque vamos pensar, você citou um exemplo aí do impacto positivo que o discipulado vai exercer se nós, por exemplo, estivermos impedidos de usar a tecnologia. Então vamos imaginar que tem uma pane em todo o sistema tecnológico no mundo, internet e tal, nós não vamos poder mais transmitir o culto. Então, no caso da PIB de Itaquera, nós não podemos transmitir o culto ao vivo de domingo à noite, nós não vamos poder ter a EBD, Escola Bíblica ao vivo, Escola Bíblica ao vivo, online, sábado, domingo, nós não vamos poder ter o Tempo em Família, que nós estamos tendo um programa muito legal, quarta-feira, nesse mês de família, nós não vamos poder ter nada disso, eles não vão poder ver eu escrevendo os pedidos de oração todo dia nos grupos, eu mandando o áudio, eu gravando uma mensagem, eu lendo um texto nos grupos de WhatsApp da igreja, não vai ter mais nada disso. Então pensa assim, tudo isso de alguma forma reflete o cuidado, reflete um processo discipular, de ensino para a igreja, que pode ser reproduzido para outras pessoas. Eu acho que a grande questão aí é voltar à questão do discipulado familiar, é o sacerdócio familiar. Quando eu digo sacerdócio familiar, dependendo da configuração daquela família, é a mãe que vai ficar com os filhos e cuidar daqueles filhos, e ensinar a Bíblia para eles, e educar, fazer educação cristã dentro de casa. Não tem outro jeito. Porque vamos parar para pensar, se acabar tudo, vai ficar todo mundo isolado dentro da sua casa. Quem está dentro da sua casa? As famílias, pai, mãe, ou a mãe com os filhos, ou o pai com os filhos, né? Porque hoje a gente tem várias configurações familiares, ou os filhos que moram com os avós, né? Os netos que moram com os avós. Então, assim,
nós vamos depender única e exclusivamente do processo discipular familiar, não vai ter jeito. Então, se aquela família não tem uma cultura de ler, de estudar, de orar, de fazer alguma coisa junto, de cantar, de fazer referência de alguma forma ao ensino bíblico, ao ensino espiritual, à coisa de Deus, não vai caminhar, aí não vai andar, não vai ter jeito. Né? Aí sim, essas pessoas aí vão ter grandes dificuldades, né? Porque aí me faz lembrar assim, né? O que um cristão precisa se ele não tiver nenhuma forma de comunicação com outros irmãos? Aí aqueles hinos antigos que a gente cantava, com a Bíblia na mão, eu vou seguindo contente. Se eu tenho uma Bíblia na mão, eu tenho possibilidade de seguir contente, porque eu tenho possibilidade de acessar a vontade de Deus. Agora, se eu não puder ter nem o livro na minha mão, aí, cara, quem é da geração mais antiga que memorizou mais vai ter mais vantagem. E quem memorizou menos vai ter um pouco de desvantagem. Mas a questão do discipulado aí vai ter que ser familiar. Nós vamos ficar nas mãos das famílias. Não tem o que fazer. Né? Aí é aquela ideia do conceito de igreja-casa. Minha casa, uma igreja. Né? Então o pastor Armando Bispo mesmo já defende isso há anos lá em Fortaleza. É um formato que eles trabalham do culto, do grande grupo e do pequeno grupo. Então eles trabalham a ideia de que no domingo é uma grande celebração onde todos eles estão reunidos e durante a semana eles abrem as casas deles para que as casas deles sejam uma oportunidade das pessoas terem uma experiência com a igreja. Então, nesse processo discipular, se um dia nós chegarmos a esse ponto de não termos nenhum meio de comunicação, nossas casas vão precisar se transformar em igrejas. E igrejas que refletem a vontade de Deus. E quando eu falo igreja, eu não estou falando a instituição, ou a representação denominacional, ou a representação da igreja local. Eu estou dizendo assim, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu preciso cuidar deles, eu preciso ensinar a Bíblia para eles, e eu preciso orar com eles, e não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outro recurso. Hoje ainda tem, né? Você vê, ó, a Daça grava vídeo, as meninas do PIB Kids gravam vídeo, nós temos aula online para os pretinhos. Nós temos, cara, na mesa, cara, tem recurso, tem possibilidade. Agora, se a gente chegar num tempo, numa situação como essa aí, de novo, né? A palavra é teste. Uhum, sim, sim. Porque... E aí, com isso, pastor, eu vejo que há uma grande inclinação novamente ao assunto, que é a questão do sacerdócio de todos os crentes, né? Aonde todo crente é um sacerdote e o véu do templo se rasgou. Ele não necessita de ali um intermediário para chegar em comunhão a Deus Pai. Ele próprio pode fazer isso. Ele próprio pode orar. Ele próprio pode ler a Bíblia e buscar, por meio do Espírito Santo, a iluminação devida para entender aquele texto bíblico e explicar, ensinar o seu filho, né? Então, cada vez mais, o desafio, eu vejo que o pêndulo, né, ele vai jogando mais para o lado, ó, é o sacerdócio real, é o sacerdócio santo, todo mundo pode fazer, não precisa ficar dependendo de uma determinada pessoa para que algum movimento, uma oração, uma visita aconteça. Você mesmo pode ir, você mesmo pode orar em nome de Jesus, através do Espírito, e ali ser bênção para a vida daquela pessoa, né? É isso aí. Eu acho que dentro do processo de discipulado, né, é algo que tem um destaque muito em evidência, e hoje, no momento que nós estamos vivendo, a forma que nós estamos vivendo requer disso cada vez mais, né? Requer de nós cada vez mais. E com isso, inclusive, vem uma pergunta que eu acho interessante. Eu tenho o meu entendimento sobre isso e, inclusive, está bem alinhado com o seu entendimento, mas há uma pergunta assim, né? A irmã Sol, ela coloca assim, pastor Ademário brincou dizendo que ia pedir uma pizza. Eu gostaria de saber, aí ela colocou, né? É possível ter ceia virtualmente? O pêndulo vai para o lado do sacerdócio, né? Ou seja, é possível ter a ceia virtualmente? Eu acredito que
o ambiente utilizado pode ser um ambiente virtual, mas o trazer a memória é real, né? Então, aí, de novo, né? Logo no começo, o que a gente falou? Sobre princípio, né? Então, alguém perguntou aí, alguém falou até da questão assim, ó, muitas pessoas vão deixar de ir na igreja por causa do online. Aí eu estou falando de novo, existe um princípio. Então, se a gente tem uma boa vontade, se a gente tem várias possibilidades de ensino, a gente aproveita da possibilidade da tecnologia para promover mais ensino e treinamento. Qual é o princípio? Instruir cada vez mais. Mas o ajuntamento é um outro princípio e eu disse que uma coisa não substitui a outra. Então, agora vamos para a ceia. Quando a gente precisa tomar uma decisão de fazer a ceia ou não, a gente tem que lembrar o que é a ceia. Porque o que impede a ceia? Né? Então vamos pensar assim, ó, o que é a ceia para nós como cristãos? O pão é o corpo de Jesus? Não, só representa. O suco de uva que a gente toma integral da Aurora, a maioria de nós, é o sangue de Jesus? Não, só representa. Então, o que a gente está fazendo quando a gente toma ceia lá na igreja, todo mundo junto? Um exercício da memória. Tá entendendo? Então, assim, ó, qual seria o problema de nós fazermos um exercício da memória no momento em que estamos todos reunidos virtualmente, apesar de não estarmos presencialmente? Aí muitos vão pegar e vão falar assim, pastor, mas no texto bíblico diz que quando nós estávamos juntos. Até eu tive dúvidas sobre isso. Mas aí a pergunta é, quando nós estamos reunidos online, num culto ao vivo, e você está lá na sua casa, cultuando com a gente aqui, a pergunta é, estamos juntos ou não estamos juntos? É real ou não é real? Não é presencial, mas é real. E aí o que a gente tem que lembrar é, existe uma diferença entre virtual e presencial. Mas virtual não é o oposto de real. Virtual é o oposto de presencial. O que nós estamos fazendo aqui, cara, é muito real. E eu estou sentindo muita presença de Deus entre nós. E eu acho que muitas pessoas estão refletindo sobre várias coisas com a gente nesse momento. Embora que não seja presencial. É real, cara. Então, se for real, mesmo no ambiente virtual, se for por causa da memória, se for para efeito de relembrar, serve. Agora, se não for, não serve nem online, nem presencial. É por isso que o texto vai dizer, examinar a si mesmo para que não coma e beba para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quando há discernimento, há legitimidade. E a legitimidade não está necessariamente atrelada à metodologia. Está atrelada à verdade e à sinceridade do coração e à proposta do princípio. O princípio bíblico é relembrar. O princípio bíblico é memória. Não uma substituição, né? Que senão nós deixamos de ser cristão e passamos a ser outra coisa aí, outro nome. Agora, temos que lembrar isso. Existe a possibilidade de ser virtual e ser real. Existe a possibilidade de ser presencial e não ser real. A gente conhece histórias de muitas pessoas que talvez nós hoje viremos e falava assim, mas a pessoa estava naquela situação e foi tomar ceia, não somos nós que devemos julgar. Mas depois que algumas a gente vira e fala assim, pô, a pessoa podia pelo menos não ter feito aquilo, porque ela está numa situação que não houve um acerto, não houve uma retratação, não houve um ajuste, não somos julgadores. A ceia é de Jesus e é Jesus que nos convida para ceiar. E eu digo aqui na nossa igreja assim, ó, se a ceia é de Jesus, é Jesus que está convidando. A única pessoa que pode impedir você de participar é você mesmo. Porque o texto está dizendo assim, ó, não é eu que examino você, é você que examina você mesmo à luz daquilo que você compreende da verdade de Deus. O princípio da ceia é rememorar, é recobrar a memória, é para relembrar aquilo que Jesus fez. O que nós fazemos na ceia não substitui de jeito nenhum o que Jesus fez na cruz. Não é para isso, é simplesmente para relembrar, é simplesmente para rememorar. Então existe a possibilidade de haver uma legitimidade
e uma coisa muito real mesmo no ambiente virtual. Então é possível. Não é necessário, né? Eu acho que não precisa, e aí a igreja precisa discernir, a igreja com a sua liderança, seus líderes, as suas igrejas precisam discernir isso e tomar uma decisão. E ficar sem tomar a ceia também não é um problema, gente. Ficar 2 meses, 3 meses sem tomar a ceia não tem problema. O efeito é memoral. O efeito é para mexer com nossa cabeça de que aquilo ali é um cerimonial de lembrança. Então não tem perdão de pecado quando você toma o suco. Uhum. Tem cura física quando você come o corpo, tá? Não tem nada místico ali. O místico está na compreensão da verdade bíblica. Quando você pelo Espírito Santo discerne o princípio e executa a vontade de Deus. O Espírito tá, o místico tá. Quando você é iluminado pelo Espírito Santo, reconhece que algo precisa de acerto e que precisa ser pedido de perdão para que você não passe pelo procedimento de maneira indigna, né? Agora, fazer a ceia online ou fazer a ceia aqui presencial, no auditório, aí vai de cada igreja e do discernimento de cada pastor, mas é possível, e é real. Bênção. Ô Hélio, como que é aquela frase que você fala mesmo, Hélio, do presencial e do virtual lá? Como que é que você fala? Eu aprendi essa frase, né? O virtual, ele não é o oposto de real. O virtual, ele é o oposto de presencial. É isso aí. Aprendendo aí com os mestres. É isso aí. Bênção. Bom, estamos chegando no final. Hélio, considerações aí, Hélio? Cara, que noite maravilhosa. Que momento especial onde a gente pôde aprender, né? Um pouco mais, crescendo junto, entendendo que missão não é aquilo que a gente faz, mas missão é aquilo que a gente é. E é em todos os lugares, em todos os momentos, com todas as... que diz assim que gostar é querer bem e amar é querer perto. Então, nós queremos estar próximos das pessoas que nós amamos. Nós estamos sentindo falta de muitas pessoas. E eu não vejo a hora que, como um bate-papo, como esse que a gente teve nessa noite, seja presencial. Por quê? Porque uma coisa vai complementar a outra. Os abraços, os apertos de mãos e o calor humano. Mas isso não isenta a nossa gratidão a Deus por essa noite em que a gente pôde perceber a manifestação da presença de Deus através de tudo aquilo que a gente pôde discorrer, dos irmãos que compartilharam as suas perguntas e cooperaram com a gente nessa noite. Então, só gratidão a Deus, gratidão ao pastor Ademário, pastor André, a nossa igreja, que sempre nos apoia, e aos irmãos que colaboraram junto conosco nessa noite. Só gratidão a Deus. Amém. O pastor André, veio uns recados aqui que eu acho legal fazer o destaque, né? A Adriana colocou, muito bom esse bate-papo, tempo de aprendizado e de compartilhar conhecimento. Obrigado, pastores, irmão Hélio. A Cris, ela colocou um aqui que eu achei da hora. Ela diz assim, por mim, esse bate-papo fica mais 1 hora no mínimo. Tá bom demais. Obrigado, Cris. Muito legal, muito legal. A irmã Marta, a irmã Sol coloca aqui, obrigado, pastor Ademário, por ter nos proporcionado esse momento tão especial, maravilhoso. A irmã Marta, ela coloca, que bênção. Muito grata a Deus por esse momento, que Deus continue abençoando a vida do pastor André, Ademário, irmão Hélio. Bênção de Deus. Aqui nós temos o Carlos, que Deus abençoe vocês todos. A Tati colocou aqui, foi demais, amém, bênção pura. Josuemi acompanhando a gente, foi muito bom esse esclarecimento. Obrigado. Né? Para quem não sabe, Josuemi, ele é lá de Jardim São Pedro. Foi numa pregação dele que eu entreguei minha vida a Jesus, lá em Jardim São Pedro, em 1998. Bênção, né? Bênção, hein? A irmã Nélia coloca aqui, muito bom, agradeço, pastor André, pastor Ademário, irmão Hélio, vocês são bênçãos. Pastor Júcio, muito bom, Deus o abençoe. Enfim, os retornos são retornos de agradecimento. Eu quero agradecer a você, pastor André, por nos dar desse tempo seu, que eu sei que está sendo corrido para chuchu aí, e era um tempo que você poderia estar com sua família em casa.
e você dedicou esse tempo para a gente. Que Deus abençoe, muito obrigado. Que Deus abençoe a Daça, o Luiz André, a Andressa, grandemente, e continue abençoando aí a PIB de Itaquera, que a gente ama tanto e quer tanto bem. E conte com as nossas orações. Obrigado, Hélio, por participar, por contribuir, por ter bênção no nosso contexto, né, de igreja. E nós queremos agradecer pelos irmãos, né, os irmãos que ao longo dessa live compartilharam. Chegamos aí a mais de 60 aqui em determinado momento, então multiplica isso por 2, 3 dentro de uma casa, dá uma expressão bacana. E que Deus abençoe vocês. O nosso desejo é poder revê-los, reencontrá-los e complementar tudo aquilo que está sendo entregue por meio do virtual, complementar por meio da entrega real também. A nossa entrega tem sido uma entrega real e a gente ora a Deus para que tudo isso possa chegar na sua casa como bênção. E a nossa oração é que Deus abençoe nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, homens, mulheres, idosos, cubra com a bênção do Senhor e que você seja bênção aonde vocês estejam, né? O Washington agradecendo também, muito bom. A irmã Nancy colocando, abraço aos irmãos, que Deus possa proporcionar mais momentos para que a gente possa aprender. Irmã Luzinete aí, grande bênção. Osmane colocou, show. Bênção de Deus. Pastor, Deus abençoe, viu? Passo para você aí as considerações finais aí para você fazer também, tá bom? Obrigado pelo privilégio de estar com vocês. Como eu disse no começo, sempre um presente para mim. Eu amo Vila São José e torço para que essa igreja floresça cada dia, que Deus use vocês, todos que estão aí cercando você na liderança da igreja, te ajudando, o Hélio aí, os outros, pastor Ricardo, Jonatas, todo mundo aí, que Deus possa abençoar cada um de vocês, sustentando vocês. E para mim é um presente, foi uma noite muito agradável, com gente muito bacana, gente que eu amo. E obrigado por todo mundo que acompanhou a gente aí, né? Desde a Nancy, pessoal até lá de Jardim São Pedro, que saudade do pessoal. Então, um grande abraço para todo mundo e que Deus abençoe. E vamos torcer para que esse vírus seja controlado e logo, logo a gente possa voltar para o presencial. Amém. É verdade. É verdade. Aí, que Deus Amém. E para os irmãos talvez não sabiam, mas o pastor André, ele já estava convidado, tudo certo, para ser o preletor do nosso aniversário, né? Já estava tudo certo, acabou não conseguimos fazer, mas quando retomarmos, eu já renovo a senha aí na agenda para você. Vamos ver. Quem sabe Deus nos dá a honra esse ano ainda. Amém, é isso aí. Que Deus abençoe. E amanhã, aos irmãos, nossa transmissão será às 19 horas. Reúna a família, reúna os amigos, compartilhe e sempre será uma bênção ter vocês aí conosco. Uma grande bênção. Boa noite a todos, que Deus os abençoe. Nosso muito obrigado e que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com você, com a sua casa, com a sua família, hoje e sempre. Amém. Amém. Gente, fiquem na paz. Muito obrigado. Um abraço. Até mais.